Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia enviou um recado claro aos Estados Unidos nesta quarta-feira, pedindo o fim da espiral de escalada em torno da guerra na Ucrânia. Apesar das tensões crescentes, Moscou disse que pretende manter canais de comunicação abertos para evitar erros perigosos, especialmente no que diz respeito ao lançamento de mísseis. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, falou que Moscou continuará informando Washington sobre testes de lançamento de mísseis, mesmo quando não houver obrigação técnica para isso. Provavelmente ele estava fazendo alusão ao recente teste do míssil balístico hipersônico de alcance intermediário, o Oresnik, disparado contra a Ucrânia na última semana. Segundo o Ryabkov, o teste foi um sinal claro ao Ocidente. Vocês devem parar, não incentivem Kiev a novas aventuras militares. Isso é perigoso para todos, inclusive para os Estados Unidos. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin justificou o lançamento do Oresnik como uma resposta direta ao uso pela Ucrânia de mísseis Ataque-MS fornecidos pelos Estados Unidos e mísseis Storm Shadow de fabricação britânica contra alvos no território russo. A Ucrânia, assim que registrou o ataque, disse que havia sido um míssil intercontinental e, mesmo admitindo mais tarde o seu equívoco, sustentou que o uso do novo míssil russo, que teria alcançado velocidade de até 13.600 km por hora, como uma clara e severa escalada no conflito, e pediu uma resposta contundente da comunidade internacional. Apesar de não ser intercontinental, a precisão e o poder bélico do míssil, que, segundo informações, não carregava ogivas explosivas, passou uma mensagem bem clara ao Ocidente. Mas parece que Zelensky não entendeu, pois para ele a única solução possível seria uma escalada que colocasse a OTAN de forma explícita e direta no conflito. Os militares dos Estados Unidos descreveram o Oresnik como um míssil experimental, afirmando que a Rússia possivelmente possui apenas alguns exemplares desse armamento. Mas, como vocês lembram, Putin disse que faria mais alguns testes antes de começar a produção em massa do míssil. Agora, se vocês pensam que o interesse dos Estados Unidos na Ásia só incomoda a China, temos Moscou se manifestando em relação à política de Washington na região. Isso mesmo, a Rússia deixou bem claro hoje, quarta-feira, que se os Estados Unidos colocarem mísseis no Japão, isso será interpretado como uma ameaça direta à segurança russa, obrigando Moscou a reagir. O alerta veio após uma reportagem da agência japonesa Kyodo, que revelou um possível plano militar conjunto entre Estados Unidos e Japão. Esse plano, segundo a matéria, seria uma prevenção diante de uma possível crise envolvendo Taiwan e incluiria o envio de mísseis para as ilhas Nansei, no sudoeste do Japão, e também para as Filipinas. Maria Zakharova, que, como vocês sabem, é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, acusou o Japão de alimentar as tensões na região apenas para justificar a crescente aproximação militar com os Estados Unidos. Ela foi bem direta, dizendo que, se os mísseis americanos forem posicionados em solo japonês, Moscou vai tomar as medidas que considerar necessárias para sua defesa. E essas medidas, segundo ela, estão alinhadas com a nova doutrina nuclear da Rússia, que ampliou os cenários nos quais o uso de armas nucleares pode ser considerado. Outro ponto importante, meus amigos, foi levantado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Ele disse que Moscou pode considerar o posicionamento de mísseis de curto e médio alcance na Ásia, caso os Estados Unidos adotem essa estratégia primeiro. Quando perguntaram sobre locais específicos, Zakharova se limitou a lembrar que a Rússia tem vasto território na Ásia, o que inclui a possibilidade de instalar armamentos a leste dos Montes Urais. E tem mais. Ela também fez questão de reforçar que a Rússia responderá de forma decisiva e proporcional caso mísseis americanos sejam instalados em locais estratégicos em qualquer lugar do mundo. Para ilustrar o poderio militar russo, ela citou o recente sucesso do teste de míssil hipersônico Oresnik, que acertou um alvo na Ucrânia na semana passada. Note, gente, como pequenos boatos ou declarações na imprensa já são capazes de acender as luzes do alerta. Vimos algo parecido com os comentários do New York Times sobre o hipotético envio de armas nucleares por Biden para a Ucrânia antes de terminar o seu mandato. Bom, meus amigos, mudando de assunto, o Tribunal Penal Internacional anunciou que está buscando um mandado de prisão contra Miang Aung, líder militar de Mianmar, pelos crimes contra a humanidade cometidos contra os Rohingya. Esses crimes incluem perseguições e deportações em massa que devastaram essa comunidade.